Mas você acha que dois atacantes como Pedro e Gabigol podem jogar juntos? Podem, claro que podem. Estão podendo. O grande acerto é saber que, às vezes, um centroavante, um cara da característica do Pedro, entenda que tenha que, às vezes, sair para fechar aquele lado esquerdo ali no combate. Ele não pode ficar só estático ali entre uma grande área e outra, os bicos da grande área. E ele está fazendo isso com o Pedro e Gabigol. O Pedro e Gabigol. Você vê que tem... quando o Dorival armar ele, quando o Arrascaeta está mais pelo meio, o Pedro é que vem dar combate no lateral. Isso aí não vai cansar ele. Então, ele vai fazer essa função também para ajudar ali pelo lado esquerdo. Porque o Pedro é um jogador que tem uma visão muito grande, ele sai, ele faz o pivô, como todo mundo fala, muito bem. Ele sabe ver as coisas. Errou só naquela bola que ele, contra o Corinthians, que ele tinha que rolar pro Vitinho, né? Que aí, na ânsia de fazer o gol, o centroavante aí é da característica do centroavante. Mas ele sabe fazer isso. Então, o que a gente cobra dele é justamente, como ele sabe fazer isso, de ter feito naquela hora. Nessas horas são importantes. Então, eu acho que é porque os outros 4 estavam voando, cara. Você não pode mexer ali. Sim. E o Flamengo, com aqueles 4, você vê o aproveitamento, é quase 90%. É impressionante. É impressionante, com os 4 jogando. Ó, a Copa do Brasil já é no próximo meio de semana e depois 2 seguidos de Libertadores. E esse senhor aqui é um dos únicos, de verdade, que fala desde sempre que Pedro e Gabigol podiam jogar juntos. Que enquanto o mundo falava não pode, não dá, Carlinhos falava dá. Primeiro que a gente tem que partir de um princípio que são 2 jogadores inteligentes. Né? De alto nível. De alto nível. Não dá pra você botar 2 pernas de pau juntos. Pois é. Então, jogadores desse nível, você consegue, até porque o Zico falou, o Pedro pode compor alguma função e o Gabriel, por ser mais móvel, ele encaixa bem com essa função do Pedro. E a lesão do Bruno Henrique ajudou para essa formação. E o Dorival teve essa coragem também, que os outros não tiveram, né? Porque achavam que o time poderia ficar mais exposto com 2 centroavantes e ter menos gente para recompor. E teve uma evolução. Então, por coerência, o Dorival vai manter. GV, você tem que entender o seguinte, hoje em dia, a questão do Gabigol com o Bruno Henrique, quando a bola o Bruno Henrique está aí pela esquerda, o Gabigol está no meio. Quando o Gabigol faz aquela função lá pelo lado direito, e que vem o Everton para o meio, o Bruno Henrique estava de centroavante. Então, o Pedro não fazia essa função, né, que está fazendo com o Dorival. De quando o Gabriel vai para o meio e o Arrascaeta fica no meio ali, o Pedro abrir para fechar aquele lado ali. Cara, isso aí, o Gabigol foi na seleção olímpica pelo lado direito. Sim. Então não tem problema. Quem era o centroavante? Era o Gabriel Jesus, não é? Sim. Quando o Gabriel Jesus ia pro lado esquerdo, que vinha o Neymar aqui no meio, o Gabigol ficava no meio. Verdade, bem lembrado. Então, essas duplas, elas têm que fazer isso. Quando um está na esquerda, o outro está no meio. Quando o outro está no meio, o outro está na direita. Para poder, porque o Flamengo tem 2 meias, né? Você não pode botar o Arrascaeta só lá na direita, nem o Everton só na esquerda, o Everton só lá na direita. Então, quando eles vêm para o meio, tem que ter alguém daquele lado. E é o Bruno Henrique, que faz muito bem. E por que o Paulo Souza, com esse mesmíssimo material humano, porque o Cebolinha não estreou ainda e o Vidal não estreou ainda, não conseguiu fazer esse time jogar, Galo? Porque o Paulo Souza tem outra coisa em mente. O Paulo Souza acha, como a maioria dos treinadores, principalmente europeus, que o jogador de futebol, todos têm que jogar em diversas posições. E não é assim, cara. São poucos aqueles jogadores que têm um melhor rendimento em outras posições. Você pega um Leandro, Leandro vai jogar de zagueiro no meio e tal, vai ser goleiro, vai ser qualquer coisa, porque é diferenciado. Né? Um Tita, um Lico, né? Daquele nosso time. Eu, quando comecei, jogava, onde é que tinha brecha na ponta direita, ponta esquerda, no meio campo, até encontrar a minha. Agora, você tem caras bons
naquelas posições. E esse cara que é bom e que tem que mudar para entrar um outro, então eu acho que ele fez isso. Pô. Você botar o Everton Ribeiro lá na esquerda, você botar o Marinho lá na esquerda, só em casos extremos e não na função que eles são realmente bons. Então eu sempre fui contra isso. Você bota numa emergência. Eu não acho que você não possa testar jogador, você não tem. Mas quando você tem caras que já são bons ali, deixa aquele que é bom na função dele. E eu acho que por isso que faz diferença, assim, a gente quer tudo que tem de bom no mundo, a gente quer no futebol brasileiro, né? Como o Carlinhos fala, não tem passaporte. É bom, funciona. Agora, Carlos, foi só chegar um cara que entende isso que tu tá falando, que é o Dorival, não tô questionando quem é melhor treinador, não, até lógico. Porque eu não conheço o trabalho do Paulo Souza na Polônia. Filosofias diferentes, né? Filosofia. Não conheço. Tu acompanhava a seleção polonesa? Não, lógico Nem que não. Eu não conheço o trabalho do Paulo Souza antes aqui. do Flamengo. Não, gostei aqui, né? Agora, chegou um cara que entende exatamente o que o Zico falou. Cara, você fala calcinha na gaveta de calcinha, cueca na gaveta de cueca, bota pra jogar, tá funcionando. E às vezes o fazer o simples é difícil, né, GV? E eu vejo assim, que o principal tiro no pé que o Paulo Souza deu foi não repetir. Porque a equipe só consegue ter esse entrosamento, né, com você tendo repetições, você fazendo que os jogadores conheçam as suas funções, para que haja esse preenchimento independentemente de posição, como o Zico falou. O Everton Ribeiro está no meio e o Gabriel fazendo aquela função de ala. Vou te dar um exemplo bem claro. Além do dom e do talento que ele tinha, ele batia 100 faltas depois do treinamento. Por isso que ele tinha um número de acertos maior do que os outros. Aí eu te pergunto... Agora, se no futebol que a gente aprendeu lá desde menino, que você tem que repetir para você ter bom êxito e você não repete, como é que você vai cobrar de uma equipe que ela jogue bem? Aí eu te pergunto, aliás, pergunto pro Galo, hoje em dia já não pode mais bater sem falta depois do treino. E o Flamengo ficou aí... O que esses caras treinavam era brincadeira, O Flamengo, né? o último gol tinha sido em 18, né, Bê? O que esses caras treinavam, o que esses caras jogavam... aí o pessoal fala assim, não, você quer desmerecer o pessoal de hoje em dia. Não, porque se eles jogassem hoje em dia, eles iam jogar da mesma forma. Por quê? Porque na época era muito mais talento, né? Era muito mais difícil jogar na época deles. Hoje hoje ninguém sobe mais as paineiras, né? Exatamente. Ninguém sobe na pista chinesa, correr nas paineiras, volta na lagoa. Exatamente. É isso aí, ninguém... Hoje o treinamento é monitorado. De articulação, de hoje joelho. É colete de GPS. Colete com GPS. Catapult. Você não pode comparar épocas. É difícil. Mas vocês batiam sem falta, eles jogavam todos os jogos. Eu os caras sei, não podem mas bater aí 10. é o tal negócio. Eu, como treinador, hoje em dia, quando estava terminando, o que eu fazia? Eu tenho caras que vão me dar resultado batendo falta. Ó, vem cá, vou chamar o meu preparador físico, meu fisiologista. Esse cara aqui precisa treinar falta. Então eu vou pegar ele e vai bater falta lá 2 vezes por semana. Entendeu? Fazer um treino específico só para isso. Fazer um treino específico só para isso, cara. Porque é ele que vai te dar o resultado. Ah, sim. Só para ele, aquele dia ali. Só para ele, exatamente, cara. Não precisa estar fazendo aquele joguinho lá de gol. O que o futebol hoje, para nós, futebol hoje é um jogo de bobinho no campo todo. É um pouquinho aqui naquele campo, na pouquinho Europa lá. É o rondo, né? Vai assim, é o rondo. Exatamente. O bobinho que a gente fazia, que ficava ali, hoje virou no futebol. Ficam 5, 6 num cantinho, aí levam a bola, vão pro outro, ficam 6 no cantinho, aí vão pro outro. E uma hora chuta. E uma hora aparece uma oportunidade. Uma hora os caras chegam lá no gol. Então o futebol hoje tá isso, tá? Então eu acredito que, cara... Eu tinha lá na seleção japonesa, o Nakamura, que o cara metia gol toda hora. Ele sempre gostava de véspera de jogo, treinar essa batida. Eu tinha 1 hora de treino nos estádios oficiais, eu fazia um treinamento de 50 minutos, 10 minutos eu dava pra ele, cara. Quem é que guardava lá depois? É o Nakamura. Era o Nakamura. Então tá certo. Entendeu? Claro. Então, cara, o treinador, que é quem manda, você não pode deixar um fisiologista, um fisioterapeuta, com todo respeito à classe, ao preparador físico, dizer que ele vai se cansar e tal. Cara, não pode. Isso aqui dá vitória. Então você vê o Nenê. O Nenê é um jogador que bate falta. Ontem teve, o cara meteu bola, bateu na trave. Bateu bem demais. Entendeu? Então tem que ter isso, cara. Tem que ter. Isso hoje em dia, com as marcações mais fortes, o número de faltas é muito grande que existe ali na entrada. Agora, uma coisa que a gente tem que falar para
para a CBF, para o comitê de arbitragem. A distância não está sendo respeitada. Não está sendo respeitada. Este é um problema que os jogadores precisam falar, precisam contar, porque o juiz vai lá, dá aquele passinho ali, me engana que eu gosto, e bota uma faixa, aí você vai ver, se fizer a medição, vai por mim que está sendo... Vai estar bem abaixo, né? Vai estar bem abaixo. É. O Flamengo ficou... O Andrés Pereira acertou aquela porrada ali fora da área lá, mas era desde 2018, cara. 19, teve um do 20, Arrascaeta 21. no Carioca. É, ali. cara, era muito tempo. Mais de 3 anos sem gol de falta no time de... Aí você tinha o Zico, que aí não dá pra competir, né, cara? Aquela prateleira de cima. Mas a gente ganhou a Copa do Brasil em 2006, time limitado, com o Renato Abreu soltando o pé tudo quanto era lado. E treinava o quê? 50, 100, 120 batidas por dia. Léo Moura treinava 50, 60, 80. Júnior no Brasileiro Júnior também, voltou. Quando eu saí, ele começou a bater. Pet, o título eu carioca. Atrapalhei muito a vida do Júnior. Mas como é que vai bater? Como é que vai bater? Não tem como, né, Carlinhos? Não, tu imagina o estádio inteiro, aí você bate no lugar do Zico. Errou. Nunca mais, né? Fala, galera. Carlos Alberto aqui na área falando. Já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, toca o sininho e ativa as notificações. Valeu, um beijo e aquele abraço.